Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 54 de arte e hoje vamos falar um pouco e conhecer sobre a gravura, os tipos de gravura, os materiais que elas são feitos, o que é isso, né? E você vai ver que é um trabalho bem bacana e é possível a gente fazer sim, em sala de aula e até em casa. Como objetivos, nós temos analisar os elementos constitutivos aí das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística. Então, a gravura, ela é uma técnica aí na qual é possível imprimir várias cópias. Então, é feita uma matriz, né? Essa base, é como se fosse um carimbo. E a partir desse, então, criando outras cópias, tá? Para se fazer uma gravura, então, é preciso ter essa matriz, essa base, essa peça principal, que é onde você vai criar o desenho, você vai fazer essa textura para então usar para criar essas outras impressões. É como uma espécie de carimbo realmente. Esse suporte, então, ele é entintado, é passado tinta e então a imagem é impressa sobre o papel, tá? A gravura é bacana que ela pode fazer várias cópias, então cada vez que você passa a tinta novamente, você cria uma nova impressão, né? Inclusive você pode usar tintas de outras cores. A gravura, ela tem sim um valor artístico por serem totalmente originais, né? E elas são realizadas aí de maneira artesanal, ou seja, é feito manualmente o entalhe, no caso da xilogravura, né? O desenho. E através dessa matriz que foi criada artesanalmente são feitas cópias. Na produção realmente mais oficial, artística, é então numerada essas cópias para registrar essa originalidade dela, né? Vamos a uns tipos de gravura. O material da matriz desse suporte é o que classifica o tipo da gravura. Então, se é feito em madeira, em metal, em isopor, enfim, é o que caracteriza, então, o tipo diferente da gravura, tá? Começo com a xilogravura, tá? Ela tem aí uma origem chinesa e a xilogravura é a técnica que usa, então, a madeira como base, né? Como matriz. E por meio dessa matriz, então dessa madeira, é entalhado a imagem para que ela possa ser impressa então. Para fazer esse entalhe na madeira, são usadas ferramentas específicas chamadas de goivas, que estão nesta imagem ali. São faquinhas com pontas diferentes, então curvadas, mais pontiagudas, arredondadas, enfim. E esses instrumentos, então, eles são bem afiados para que você consiga tirar essa madeira, então. Lembrando, ressaltando na melhor, né? Essa imagem de baixo representa, então, a xilogravura e a de cima eu trouxe uma gravura diferente um pouco, ela não tá em tanto relevo quanto a de baixo, tá? Mas também estão sendo utilizadas essas goivas, tá? E para gravura, indiferente qual, mas principalmente, por exemplo, na de madeira, você trabalha com a imagem, né, positivo e negativo. Por quê? Você vai tirar a madeira, você vai entalhar aquilo que você não quer que apareça na imagem. Então, por exemplo, eu vou entalhar uma árvore, vou criar uma gravura de árvore. Se você quer que a sua árvore apareça preta, se você usar tinta preta, você precisa abaixar todo o redor da árvore, todo o céu, por exemplo. Então, você precisa tirar essa madeira, criar esses vincos, para que quando passe a tinta, passe principalmente e o papel tenha o contato com a sua árvore. Então, tem que se pensar muito no que você quer, no resultado que você quer na hora do carimbo para você entalhar essa madeira. Assim como os outros, né, a madeira, a gravura de modo geral, na confecção da matriz, tem um cuidado muito grande, porque se você, né, eu digo assim que é irreversível, né, você não pode apagar como um lápis, então é definitivo, você marcou, criou aquele vinco, ele vai aparecer na sua gravura, tá? Então, o que aparece no papel, né, no carimbo, é o relevo, é o que está, então, mais alto nessa tua matriz. No Brasil, a técnica, né, da xilogravura, ela foi um meio aí utilizado para
propagação da literatura de cordel, né? Muito comum principalmente aí na região norte e nordeste do Brasil. Esses cordéis, eles são folhetos, então, que têm geralmente poemas populares e que são expostos, então, pendurados em cordas. Isso dá o nome, então surgiu, né, o nome de literatura de cordel. E as ilustrações desses livros são feitos, então, em gravuras, em xilogravuras, tá? E com essa técnica da xilogravura, isso possibilitou o quê? Se espalhar, porque é uma técnica, uma produção simples e tem um custo bastante baixo. Então, com um pedaço de madeira é possível entalhar e se cria esse desenho, tá? E com ele é possível fazer várias cópias. Então, tornou um custo baixo e isso fez com que o cordel, então, tivesse como sobreviver, então, e né, se manter até os dias de hoje. Então, foi fundamental para sustentar essa tradição, né, dessas histórias, desses pequenos livretos. Há também maneiras de se fazer partes coloridas. É mais fácil, mais comum se entintar tudo de uma cor, porque se usa o rolinho e tal. E essa tinta precisa ainda estar molhada quando você pressiona o papel, né? Então, nesse exemplo aqui, que usa mais de uma cor na mesma gravura, ele já é um pouco mais complicado, você precisa passar as cores aonde você quer e também ser rápido, porque a tinta tem que estar então molhada para fazer esse carimbo, tá? A literatura de cordel, né, com a xilogravura, ela tem aí mais de 100 anos, né, de tradição e ela é reconhecida como patrimônio cultural imaterial brasileiro pelo IPAM. Então, a gente vê que tem esse reconhecimento, né, como patrimônio cultural. Outra técnica, agora um pouco mais nova que a xilogravura, é a linoleogravura, que utiliza então esse linóleo, que é como se fosse uma placa meio emborrachada como matriz, tá? É um material sintético, então ele é mais contemporâneo, né, um pouco mais moderno aí do que a própria madeira, mas a maneira que se utiliza é a mesma, né? A gente vê então confeccionando, usando também essas ferramentas mais afiadas, pontiagudas, para criar essa textura, fazendo a matriz. Essa técnica então da linoleogravura, ela é mais recente, né, que a xilogravura, e foi utilizada também por artistas mais modernos. Picasso, por exemplo. Essa imagem representa uma linoleogravura intitulada Vida Abaixo da Lâmpada, né, do Picasso, de 1962. Então aqui a gente vê, inclusive, o uso de cores diferentes sobre esse material, mas é uma linoleogravura, é uma cópia, então, desta matriz feita pelo Picasso. Outro tipo de gravura é em metal, tá? Essas matrizes, então, elas podem ser feitas com placas de cobre, zinco, alumínio, latão. E há duas maneiras de se marcar esse desenho. Com a ponta seca, que é o quê? É riscar diretamente na superfície, né? Parecido, então, com as anteriores que a gente viu, onde realmente é marcado essa superfície. Outra maneira é usar uma técnica chamada água forte, que se utiliza o que? Um ácido para corroer esse metal. Então, são duas técnicas diferentes, é um material mais, eu diria, difícil de manipular, né? Mais duro, enfim, já não precisam de ferramentas específicas, assim como a madeira ou o linóleo. Outra maneira de se criar gravuras é a litografia. Essa litografia, ela parte aí de um princípio químico que água e gordura se repelem, né? Se afastam, não se misturam. Então, as imagens, elas são o quê? Desenhadas com um material gorduroso sobre uma pedra calcária, que vai ser a matriz, e então é aplicado um ácido sobre essa pedra, né, com essa pintura ali mais gordurosa, e a imagem é gravada. Por quê? Esse ácido, ele não vai corroer na parte onde tem esse pigmento gorduroso, esse material mais gorduroso. Então, ele vai apenas aonde não está e cria esse efeito, então, da matriz e do relevo, que é utilizado para a criação, então, das cópias, né, da gravura. Outro tipo bem comum de gravura é a serigrafia, que é bem comum como estampas de tecidos, camisetas e tal. E ela, então, se baseia na impressão dessa imagem
sobre geralmente um tecido ou um local. E são utilizados essas telas, onde então são passadas camadas de tinta que vão dar o efeito desejado. A serigrafia, ela, enfim, tem várias técnicas diferentes, né, para gravar uma imagem. Uma das técnicas aí mais utilizadas é a gravação por processo fotográfico, ou seja, né, essas imagens elas são gravadas nessa tela de poliéster, nessa tela como esse exemplo, então é uma tela, é como se fosse uma redinha, né, uma tela realmente como se fosse uma fina peneira. E então essa imagem ela é gravada ali utilizando então processos fotográficos para que essa tinta só passe então no local desejado. Então é como se ela hipermeabilizasse os locais onde a tinta não é para passar, criando então essa estampa, né? O mais comum então em tecidos, camisetas, e eu deixo como sugestão um vídeo que mostra desde o processo da criação dessa tela, dessa matriz, até então a estampa nas camisetas. É bem bacana, confiram que é bem legal. Agora convido vocês então a experimentarem algumas técnicas um pouco mais artesanais, eu diria, né? Nós temos aí como exemplos a papelogravura. Então, pelo nome você já deduz que a matriz é feita o quê? De papelão, tá? A isogravura, que utiliza como matriz, então, um pedaço de isopor. Pode ser feita com bandejinha de frios, de carne, presunto, queijo, onde você marca, então, o desenho e você cria uma textura. Esse desenho fica com marcas, com vincos. E também uma técnica de impressão se chama monotipia, que eu vou exemplificar para vocês aqui. A monotipia, o mono é de uma só. Então, ao contrário das outras, ela é uma impressão, você cria uma matriz, mas ela é de uma única cópia. Então, ela é um pouco diferente, mas também é classificada como gravura, tá? Para uma monotipia, você precisa de uma superfície impermeável, né? Por exemplo, aqui eu estou usando um plástico, né, de pasta de folhas, assim, bem escolar mesmo. Um papel sulfite, tinta e pincel. Você vai criar o quê? O desenho sobre o plástico. Então, separei aqui azul e amarelo para eu criar, então, você pode, é bacana para criar texturas diferentes, né, de pinturas em papel. Eu não vou usar até as bordas dele, olha só, porque, né, para o meu sulfite, enfim, não sobrar ali o espaço sem o carimbo. Eu vou usar o azul e o amarelo, que é bacana que eu já vou ter, então, como resultado aí um verde, né, pela mistura das cores. Eu aqui, neste exemplo, não fiz forma nenhuma, né, e o bacana é que, por ser o plástico, a tinta, ela demora a secar. Pode ser também sobre um vidro, uma mesa de vidro, né, onde essa superfície, ela não não absorva, né, essa tinta. E eu vou fazer o quê? A estampa, né? Vou carimbar, vou colocar a minha folha branca sobre o plástico, sobre a tinta, ó, pressiono bem, aí eu vou então tirar para ver o resultado. E eu tenho então uma gravura, ok? Vejam que aonde eu apliquei primeiro o azul, ela já foi assim, enfim, se acumulando em algumas partes, criando alguma textura diferente. Aqui onde estava mais recente, uma tinta um pouco mais grossa, ele ficou mais preenchido. O bacana da monotipia é que uma não vai sair como a outra. Então, se eu repetir exatamente as cores no mesmo lugar, na hora de eu pressionar o papel, ela vai ficar um pouco diferente. E isso acontece com todas as gravuras. Porque cada impressão, né, a quantidade de tinta é uma cópia única, por mais que seja da mesma matriz, do mesmo desenho. Então, fica uma dica aí de uma atividade prática referente à gravura. E assim me despeço de vocês. Um abraço e até a próxima!